Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Vejam Só de 2026. Começamos esse ano, como terminamos 2025, levando até você muito conteúdo de qualidade, pautado nas Escrituras Sagradas, reflexões importantíssimas para que você realmente cresça, se desenvolva no conhecimento da palavra de Deus. Afinal de contas, é isso que a Bíblia fala, né? Que o povo padece pela falta de conhecimento. E o que o Vejam Só se propõe a fazer é levar essas reflexões até você, para que você se desenvolva. É claro que a nossa oração, inclusive, vai ser tema da nossa conversa de hoje, não fique só na questão intelectual. Ela precisa atingir a nossa mente, coração e mãos. Ela precisa transformar a nossa prática. E a nossa conversa de hoje, ela tem como objetivo levar até você reflexões práticas para um ano de 2026 diferente, que eu imagino que é isso que você tem na sua mente, né? Colocar aqueles sonhos, aquelas metas em prática, tirar do papel e viver tudo isso. Nós vamos tentar conversar um pouquinho para levar essas reflexões, e a nossa oração é que a sua prática, que a sua conduta se transforme também, tá bom? Antes de apresentar os convidados, já quero deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. É mais uma plataforma aí para a gente poder conversar, interagir e, obviamente, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só, tá bom? Bom, hoje eu tenho o privilégio de começar o ano com dois grandes amigos aqui no programa, que sempre são parceiros, na verdade, né? Que sempre nos auxiliam, e hoje conseguiram reservar um tempinho para a gente poder conversar e levar você até você essas reflexões. Então é com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios a pastora Letícia Ferreira, ela que é da Igreja Jesus Poder de Vida. Graça e paz, minha irmã. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. E não posso deixar passar em branco, né? Um ótimo 2026 para a irmã também. Muito obrigada, Zeca. É uma honra estar aqui, uma honra rever também o pastor Fabrício. Vocês são da família, né? Não tem como. Vejam só, falou, a gente muda tudo, muda a agenda, muda a empresa, muda tudo para estar aqui, porque vocês estão no nosso coração, essa é a verdade. Obrigado, pastora, pelo carinho. Na nossa conversa, assim, elaborando a pauta, a gente achou que seria fundamental a sua presença mesmo para levar essas reflexões que a gente se propõe a fazer no dia de hoje. Bom, mas antes da gente entrar nessa conversa, vou pedir já as informações da igreja para quem nos assiste, já que o pessoal pode te encontrar também, por favor. Claro, eu estou ali em Carapicuíba, liderando juntamente com meu esposo, o Bispo Denis, na estrada da Gabiroba, número 80, Jardim Santo Estevão, uma igreja com estacionamento, sala para os teens, sala para as crianças, todos os domingos, 8h30 da manhã e às 18h30. E quarta-feira, os nossos candidatos a pastores que ministram às 19h30. Botam aí as informações, inclusive já apareceu para você que nos acompanha as redes sociais da pastora Letícia, né, que ela divulgou. Chega por lá, tem muito conteúdo também, você vai conhecer um pouquinho melhor do ministério da irmã e, obviamente, se tiver interesse, você consegue acompanhar e pegar as informações por lá também. Pastora, só para dar um pitaco, assim, uma primeira temperada na nossa conversa, em off a gente falava aqui das expectativas, né, para os 12 meses de vitória, mas ninguém conta que para ter vitória precisa batalha, precisa ter guerra, né? É que eu falei aqui, né? Não, a gente vai entrar em vitória. Amém. Só que todo mundo esquece que para vencer, você teve que lutar. Ninguém tem vitória sem guerra, sem luta. Então a gente só fala, foi o que eu falei, a gente só fala a cereja do bolo. Ninguém fala como construir o bolo. Exatamente. Eu acho que é uma reflexão importante que eu também pretendo colocar aqui, porque de fato, né, as nossas expectativas muitas vezes são de vida fácil, né? Eu acho que é essa que permeia o nosso imaginário popular, né? Ganhar as coisas de maneira fácil. Sabe, Zeca, isso que você está falando rapidinho é algo tão interessante que esse domingo eu ministrei, né, agora na igreja, e foi algo muito interessante que nós esquecemos que toda a vida do homem e da mulher de Deus na Bíblia que venceram, sofreram. Isso. Não teve um. Esther não sofreu tanto. Não, meu amor, ela ficou no harém, disputando com um monte de mulher até ninguém sabe tudo o que aconteceu. E fora Assuero, que não a chamava por 30 dias. Então, olha o risco que ela tinha ainda de morrer
ao se apresentar. Então, as pessoas olham muito só para aquele momento da vitória, esquecendo do processo. O quanto o processo é fundamental para te renovar. Sem dúvida. Nós vamos falar bastante sobre isso, porque, obviamente, que cresce muito e talvez um grande diagnóstico disso seja o crescimento dessas casas de aposta, né? Dinheiro fácil. Todo mundo quer a coisa... Bom, daqui a pouco a gente fala. Deixa eu apresentar meu outro amigo aqui, com muita alegria. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Fabrício Costa, ele que é ministro da Igreja Batista Remissão. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Que alegria reencontrá-lo. Um feliz 2026. Obrigado por tanto carinho com o programa, pastor. Zeca, eu que agradeço. Um feliz 2026 para você também, pastora Letícia. E um feliz ano novo para todos vocês que nos acompanham nesse primeiro dia do ano tão abençoado. Amém, amém. Então, Pera, passa as informações da igreja, senão a gente esquece. Então Depois vamos lá. A gente começa a falar, eu me empolgo e não volto lá. Passa as informações e aí você fala um pouquinho. Vamos lá. Nós estamos ali na cidade de Caieiras, no bairro de Laranjeiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Nossas reuniões lá acontecem terça-feira, no culto de estudo, e depois sexta e domingo. Terça e sexta, 20 horas, domingo, 19 horas. Vai ser um prazer orar com você e te dar um abraço lá para você, por nos visitar. Bem, e o convite está estendido, né? Obviamente para todos. Ô, Fabrício, esse ano sai aquela agenda lá, hein, Fabrício? Vai sair. Vai. Se Deus quiser. Já estamos desde 78 nessa conversa. Vai lá. Não, agora não... Vai sair. Vai sair. Nós estamos nessa fé. Amém. Aí, além do abraço do Fabrício, eu vou também te dar um abraço lá, vai ser bênção. O Fabrício é um amigo querido. Glória a Deus. Tem realizado um trabalho ali importante também na região de Caieiras ali. Amém. E graças a Deus pela sua vida. E não só ali, né, Fabrício, hoje com a tecnologia, abençoando outras vidas através da televisão, do rádio, da internet, com todo o trabalho que o irmão tem realizado. Glória a Deus. Bom, Fabrício, já vamos dar um pitaco nessa história aí da vida fácil aí, dessa expectativa que todo mundo tem de só ganhar, né? Mas batalhar exatamente. mesmo, ó, então. ninguém quer. Então, mas é aquilo, né? A gente fica naquela expectativa, o que o ano novo trará? Quando, na verdade, é o que eu vou trazer para o novo ano. Porque se eu repetir os mesmos erros, ou a mesma inércia de 2025, 2026 vai ser igual ou pior, né? Deus nos livre. Então, cabe-nos sempre essa atitude. Como a pastora disse, a vida cristã é uma vida de conquista, mas de processo também, de batalha também. E eu tenho para mim que, para nós, crentes em Jesus, o enquanto é um perigo para todos nós. Enquanto a conquista não vem, enquanto a cura não chega, enquanto as coisas não acontecem, como é que a gente fica? E aí que a gente tem que ter essa firmeza de entender que até chegar no alvo há uma distância. E nessa distância há muito trabalho, desafio. Deuteronômio capítulo 9, Moisés diz para Israel, Israel, hoje atravessarás o Jordão para conquistar o que Deus havia prometido, mas vão enfrentar nações grandes, maiores do que tu, e assim foi. Sim. Então, em 7 anos, basicamente, conquistaram, mas depois, quantas dezenas de anos para poder manter, porque a conquista não foi completa, mas o trabalho sempre existiu, sempre aconteceu. O esforço da nossa parte de não ter somente aquela fé que não tem atitude. Perfeito. E segundo Tiago, uma fé morta, a qual não nos interessa. Boa. Eu acho que outra perspectiva interessante também da gente abordar é isso, né? Porque às vezes você conquista, chega na vitória, mas daí você esquece que você precisa manter. Exatamente. Que foi exatamente essa reflexão. Não é só chegar, é permanecer. Né? Às vezes você conquistou aquele emprego que você tanto sonhou, aquele curso, aquele relacionamento, sei lá, tem vários objetivos, né? Bens também materiais, mas daí você precisa mantê-los. Não adianta só entrar no emprego, você precisa ser um bom profissional. Exatamente. Isso é tão real, pastor Fabrício, Zeca, que algo que o nosso telespectador precisa entender também, que o Senhor me fez compreender esse ano que passou, em 2025, que muitas vezes o cristão, ele conquista, ele quer a conquista, ele até suporta o processo e depois, quando ele chega na conquista, perdeu a graça. Porque depois da conquista vem a frustração. De não ser, de repente, tudo. De não ser tudo aquilo que ele queria. De, poxa, é aquele relacionamento, eu quero aquela pessoa, eu quero estar com ele. Estar com ele e falar, nossa, eu esperava mais. Eu quero aquele emprego a qualquer custo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Nossa, mas para isso? E aí nós, muitas vezes, nos frustramos e começamos a entrar na inércia que o pastor falou. Falou, nossa, eu corri tanto para conquistar isso e não é do jeito que eu queria, agora eu não vou correr, agora eu não vou atrás. Só que nós precisamos lembrar que, como seres humanos, e por nós sermos biopsicossocial, nós estamos totalmente ligados, o espiritual, o emocional e o carnal, a nossa carne também tem que ser tratada. Nós precisamos começar por algo que eu amo esse versículo que está lá em Romanos capítulo 12, 2. Renovai o vosso entendimento. Não vos conformeis com este século. Já é a primeira coisa que a Bíblia vem nos trazer. Nós precisamos querer as coisas? Claro. Se você for ver, quando a gente volta lá para o Velho Testamento, o que Deus entregou para José? Sonho. O que Deus fez Abrão ter? Sonho. Como Deus aparecia direto, a teofania de Deus para Abrão através de sonhos. A sua terra vai ser assim, sua descendência vai ser assim, tudo através de visões. Visões são sonhos. Então você vê que Deus gosta que o povo de Deus sonha, porque quando a gente sonha, Ele nos prepara para realizar. Só que qual é o problema? O cristão, e eu falo isso, um problema geral, tá? Coloque amor nas minhas palavras, querido, que está nos assistindo aí, nos ouvindo. O cristão, ele só quer sonhar e não quer fazer a parte dele. Que inclusive, é o tema central da nossa conversa, né? O tema do programa hoje é Corações Renovados, quando o novo começa por dentro. Então, a nossa perspectiva aqui é, obviamente, tentar entender a importância da gente renovar, como o pastor falou, o nosso entendimento, nosso coração, os nossos olhos, para que a transformação que a gente quer na nossa sociedade, na nossa vida, aconteça. Deixa eu colocar a enquete aqui, porque senão a gente entra na conversa e aí eu esqueço da enquete, você que nos assiste não participa. Então, acesse o nosso perfil do Instagram e vote, @programa Vejam Só. A enquete que a produção preparou foi a seguinte, ó. O processo de renovação interior depende mais de, primeira, ação do Espírito Santo. Eu tenho para mim que muita gente vai nessa. Segunda opção, disciplina e busca pessoal. Aqui você já vê uma pegadinha já. E a terceira, uma combinação equilibrada dos dois. Boa. A produção quis pegar você, mas depois colocou uma opção que eu acho que é mais justa. Mas, bom, vota, que depois nós vamos colocar aqui, durante a nossa conversa, nós vamos entender também essas questões, né? A importância, obviamente, da ação do Espírito na nossa vida e, obviamente, a importância das nossas ações também nas situações que nós estamos envolvidos e como isso é importante para a nossa caminhada. Bom, Fabrício, eu queria começar com uma reflexão, porque a gente já, obviamente, já tem conversado aqui, mas da importância dessa transformação, dessa renovação do nosso interior, Fabrício. Você até falou realmente que a gente precisa de mudança para que os resultados não sejam iguais. Exato. Mas eu ainda vejo, e aí eu vou falar nosso povo aqui, não só a igreja, tá? Mas acho que sociedade, e a igreja é um reflexo da sociedade também. Nós ainda estamos muito pautados naquilo que o outro faz para que a nossa vida seja diferente. Eu costumo chamar isso da síndrome de Adão, né? Adão fez o que fez, mas quando Deus cobrou, ele falou, foi a mulher, foi a serpente, foi... Não temos culpa de nada, sempre o outro. Eu não fiz, né? Eu estava aqui, mas ok. E aí a gente fica colocando isso em tudo, Fabrício. Por exemplo, nós estamos começando um ano que é um ano de eleição. Quantas pessoas você escuta falar isso? Porque o governo é assim. Porque o governo é assim. Porque se fosse o outro. Porque se fosse fulano. Porque... Mas a pessoa fica presa nisso e... Óbvio que vai ficar ruim, gente. Assim, desculpa. Mas se a gente ficar colocando só a nossa esperança em alguém que vai fazer alguma coisa pela gente, vai ser difícil, né? Exatamente. Então, olha, já falamos aqui mais de uma vez, em Romanos 12, que o texto vai dizer, então, que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa, então, experimentar a boa vontade de Deus, perfeita vontade de Deus. O termo grego ali é metamorfose. Transformar sugere adquirir uma outra forma. Eu não vou conseguir ter uma vida diferente se eu ainda estou na mesma forma. Então, se a minha forma é a mesma, os resultados serão os mesmos.
Aí tem aquelas pessoas que reclamam do que elas permitem. Uhum. Alguém me disse uma vez, pastor, lá em casa é um inferno. Eu falei, mas quem manda lá? Você. Então o problema é você. Então o diabo é você. Porque se a sua casa é um inferno, é você que manda. Como é que é isso aí? Sim. Então é assim, seria isso, eu fico esperando dos outros uma mudança que venha beneficiar a minha vida. Espera um pouco, o próprio cristianismo é severo no que diz a respeito ao seguinte, ou você nasce de novo, assume uma outra forma, ou você não anda com Deus, ou você não tem uma vida espiritual. Então, é preciso que cada um de nós assuma a responsabilidade, aquela que houve inicialmente no coração dos discípulos. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos, ele disse, um de vós me há de trair. E eles não ficaram assim, já sei quem é. Não, eles disseram assim, sou eu? Por acaso sou eu? Essa honestidade de que eu sou o maior problema que eu tenho. Eu, não é os outros. Sim. Ah, eu não oro mais porque lá em casa ninguém ora. E daí? Oro eu. Então, quando a gente deixa de assumir a responsabilidade, sabendo que é um pivô central dos próprios resultados particulares, e eu fico agora apontando para os demais, é o país, é o bairro, essa família, eu não estudei. Aí eu fico simplesmente arrumando a justificativa para explicar as minhas derrotas. Eu acho que a gente começa a vencer quando a gente começa a virar isso, a transformar essa ideia e trabalhar o seguinte, eu não vou mais justificar minhas derrotas, eu vou assumir as minhas derrotas, mas vou trabalhar para ser agora um vitorioso, vencer nas demais áreas. E aí que entra a atitude e o esforço que às vezes a gente não quer ter, né? Sim. Sabe aquela mentalidade de bebê? A criança nasce no mundo, Chora para conquistar as chora coisas, para né? tudo. E chorar dá conquista. Claro. Aí daqui a pouco nós temos um indivíduo com 18, 20, 25, 30, querendo chorando para tudo. Não, meu irmão. Se você quer usar agora alguma coisa, algum líquido, não é mais lágrima, é suor. Boa. É esforço. Boa. E é isso que vai levar a gente às vitórias, né? As transformações, sem dúvida. Completamente. O Fabrício falou uma questão, o pastor Alex, que eu quero comentar, depois vou pedir para ele falar também, porque eu vou tentar colocar aqui algumas prioridades na nossa vida, e eu entendo que para o nosso público, o público cristão, a prioridade principal é a vida espiritual. Sem dúvida. Certo? O Fabrício já falou isso da renovação da mente, do nascer de novo. Eu ainda fico um pouco constrangido com o nosso desenvolvimento espiritual. E aí, gente, com sinceridade no coração, eu me coloco nesse pacote, porque acho que faço parte disso. Eu gostaria de ter uma vida espiritual mais ativa. Mas sabe o que eu percebo? Quando a gente fala disso aqui, eu tenho certeza que muita gente em casa já está pensando isso. O Zeca tem razão. Esse ano eu vou começar a ir mais para a igreja. Não, é verdade, eu preciso estar nos domingos lá. Nas programações eu preciso ir mais. Mas quase ninguém vai falar de uma transformação da vida devocional. Uau! De você investir tempo, você com Deus, no seu quarto, de leitura, de oração. A história conta que Lutero investia horas orando. Horas, gente. Às vezes é uma batalha pra gente ficar 10 minutos orando. Verdade. Tô colocando aqui, rasgando o meu coração. O pessoal sabe que eu gosto de confessar as coisas aqui, né? Aqui é o seu divã psicológico. Mas pouca gente pensa nisso, pastora. É difícil a gente ver alguém entender que a vida devocional pode ser um transformador de fato e que é um gargalo na nossa vida. Então, assim, a maioria das pessoas lê a Bíblia na igreja. Ora na igreja. Então, é óbvio que é importante você estar na igreja, não estou querendo tirar isso. Mas, gente, de verdade, você ir todo domingo para a igreja não vai te dar a intimidade com o Pai de você orar todo dia dentro de casa, né? Queria que você falasse um pouquinho. Sabe, Zeca, dentro disso que você trouxe, que o pastor Fabrício falou, vale nós lembrarmos o seguinte. O nosso, como eu falei, nós somos 3 em 1, biopsicossocial. Nossa alma, nosso corpo, nosso espírito.
E se você, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é alimento para o nosso espírito. Amém. Nós somos alimentados. Se você for alimentado na sua vida, na sua carne, uma vez por semana, você vai conseguir fazer todas as atividades que você tem ou você vai apenas sobreviver? E sobreviver a duras penas, hein? A duras penas. Agora vamos trazer isso para o espiritual. A pessoa que só lê a Bíblia, que só ora na igreja, ela está trazendo qual alimento para ela? Deixa eu te falar que uma pessoa que não tem uma alimentação, principalmente na infância, correta, que ela não tem uma alimentação saudável, ela vai ter problemas cognitivos, ela vai ter problemas neurológicos, ela vai ter problemas de desenvolvimento, ela não vai conseguir crescer, ela não vai estar na média da estatura das crianças. E tudo isso acontece no espiritual também. Quando a gente vê muitas pessoas se destacando, e eu gosto de frisar muito isso, que o quê? O seu físico, a sua carne aqui, o seu mundo material é reflexo do espiritual quando nós servimos a Deus. Amém. Primeiro a gente conquista no espiritual para depois materializar aqui. Primeiro nós vencemos no espiritual. E a prova disso está lá em Daniel. Quando Daniel começou a orar, que ele teve um sonho, começou a pedir a Deus uma visão, a maior batalha ele começou o jejum por 21 dias. E a maior batalha foi aonde? Foi nos céus. Foi no mundo espiritual. E aí, quando o anjo chega com a resposta, o que Daniel fala? Nossa, por que demoraste tanto? Estive lutando contra principados e potestades da Pérsia. Eu não conseguia descer. Tive que chamar outro mais forte do que eu para conseguir chegar e te dar essa notícia, Daniel. Então, quando a gente fala do mundo espiritual, de conquistas, o cristão precisa tirar essa venda, porque isso é uma venda que Satanás colocou. Isso é uma mentira, isso é um sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira dita tantas vezes que sua mente acreditou que basta apenas você estar na igreja uma vez. Não. Nós precisamos ter intimidade, eu preciso me alimentar, é através da palavra. Bispa, poxa, pastor, apóstolo, missionário, é tão difícil ler a Bíblia. Sim. Mas para isso Deus levantou, eu sou tão encantada com o trabalhar de Deus, que Deus levantou autores. Deus levantou pessoas que você pode ir atrás e muitas vezes, já que você não tem uma maturidade para conseguir mergulhar nas escrituras, que vamos e convenhamos, sabemos o quanto ela é densa e complexa. Até para a gente, às vezes, entra nos debates, né? À toa que o Vejam Só está aqui, que direto tem debate sobre as coisas. Então, é algo que tem várias vertentes. Mas você pode pegar alguém que você gosta, você pode pegar um Charles Spurgeon, você pode pegar diversos autores. C.S. Lewis, nossa, eu sou apaixonada por ele. Os livros dele... Devocionais, né? De devocionais dele. Um dos livros que eu coloquei lá para os jovens da minha igreja lerem no ano que passou foi Uma Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Porque mostra o quanto que Satanás atua dentro da igreja. E ali até eles falaram, nossa, é complicado porque você se confunde. Eu falei, exatamente, é isso que o diabo faz. Então, tem diversas formas. Ai, poxa vida, mas eu não gosto tanto de ler. Tem filmes cristãos. Deus está sendo tão maravilhoso que as pessoas não estão conseguindo renovar a mente se não querem. Eu não gosto de ler a Bíblia. Tem livros que vão te conduzir. Eu não gosto de leitura. Tem filmes. As Crônicas de Nárnia. É um dos filmes que você consegue ver nitidamente ali o mover do Espírito Santo. Só que nós precisamos ser sensíveis. E sabe, Zeca, que eu trago dentro do que vocês estão dizendo, a maior dificuldade que eu vejo hoje não é o Espírito Santo trabalhar, é as pessoas se permitirem ser tocadas por ele. Sim. Porque a sensibilidade não faz com que a pessoa veja, porque o Espírito Santo, muito diferente do nosso adversário, ele não é intrometido, ele não é enxerido, ele vai dentro daquilo que você deseja. Eu falo que ele respeita muito a sua vontade. Então, se você quer conhecê-lo, a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, por que o povo às vezes não encontra? Porque não busca. Fabrício, eu acho que a gente cai de novo nesse gargalo daquela contradição entre vitória e processo. Então, por exemplo, hoje é o primeiro dia do ano. Eu sou capaz de afirmar que todo mundo que está assistindo começou um plano de leitura da Bíblia hoje. E muitas outras promessas, né? De ir para academia e para academia. Esse ano eu faço isso, esse ano eu faço aquilo, Fabrício. esse ano não sei o quê. Olha. Aí no dia 2 já está reclamando que essa empresa é um inferno, essa família só tem jararaca.
É assim, É, no dia 2 de janeiro. Depois do almoço do dia 1º, Depois do Já almoço do era. dia a situação da família fica tensa mesmo. Mas você sabe o que eu vejo em relação a isso aí? É a falta de capacidade volitiva que as pessoas têm, que Jesus deu uma baita de uma demonstração. Ou seja, o quanto que eu consigo agir independente do que eu sinto. Eu tenho atitudes mesmo contra o que eu quero. E às vezes a gente acha, aí não há a transformação necessária, em que eu preciso entender o seguinte: eu tenho atitudes a tomar na minha vida. Ah, mas não sinto. Essa Mas frase. não quero. É uma sociedade Essa do sim. frase Aí você não tem uma me vida mata. pessoal com Deus. Jesus não passou pelos discípulos e falou assim: segue-me terça e quinta às 8. Ele não falou Se isso. sentir. Ele também. Nem Se isso. sentir. Se sentir, me segue. Ou então, sentai-vos e perdoai. Não tem isso. Sim. São atitudes. Então, quando eu não governo esta alma, ela me governa. E eu já sei que alma, carne, muito amigas, né? E a carne não se converteu. Essa carne é o mesmo BO de 2025. Perfeito. Se eu não começar a dominar essa carne, 2026, vai ser igualzinho. E eu vou achar ruim. Uhum. Então, quando a gente fala nessa capacidade volitiva, que eu preciso começar a ter atitudes certas, não interessa se é ruim, eu tenho que fazer. Boa. Não Disciplina, interessa né? se, eu vou me sentir mal. Mas é isso que você tem que falar. Eu tenho que tomar as atitudes que vão me levar às conquistas que eu quero. Quando a gente fala no sucesso que Jesus ensinou a lidar com alma e vontade, a gente vê isso no Getsêmani. Jesus, no Getsêmani, ele vai expressar os 3 motores nossos, que é vontade, sentimento e inteligência. Ele está no Getsêmani, ele não esconde o que ele sente. Ele diz para os discípulos: a minha alma está abatida. Ele fala, ele explicita. Na sequência, ele vai expressar o que ele quer. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele fecha esse ciclo com atitude inteligente, quando diz ao Pai: mas faça-se a tua vontade. É boa, né? Quando eu deixo de fechar os meus períodos com sentimentalismo, mas começo a ser inteligente, não tem como a minha vida não mudar. Porque eu vou abandonar o sentimentalismo. Uhum. E aí, eu reconheço o que sinto, reconheço o que eu quero, mas eu vou fazer o que eu preciso. Eu vou fazer o que é certo. Pronto, já estamos aí experimentando uma metamorfose, uma transformação, uma renovação do nosso entendimento. Antes, eu só queria fazer o que eu quero, o que eu gosto. Hoje, não. Eu faço o que é preciso. Não tem como um ano não ser diferente. A gente tem 4 minutos para ir para o intervalo, mas eu queria, assim, bem rapidinho dos dois, uma reflexão sobre isso. Porque a nossa sociedade é muito baseada nisso, né? Do querer, né? Coisa que eu quero. E, rapaz, eu acho que isso que o Fabrício falou talvez seja um dos grandes confrontos da nossa sociedade hoje. Não é o que você quer, mas é o que você precisa. Exatamente. Sabe, Zeca, isso que você está falando, eu trago sempre, continuamente dentro da igreja o seguinte: quem faz o que quer é criança. Criança come o que quer, na hora que ela quer, não quero comer isso. Adulto come o que precisa, adulto faz o que precisa. Quem faz o que quer, a realidade seja feita. É o pessoal que não conheceu a Cristo. Eu sempre falo, você não é obrigado, você tem um livre-arbítrio para escolher. Na minha concepção, tá, gente? Tem gente que não tem livre-arbítrio e tá tudo bem. Eu acho que aqui é 2-1, 2-1 aqui. Você tem o livre-arbítrio para entrar no jogo, mas para jogar tem as regras dele. Sim, sim. Então, eu sempre falo isso, que o livre-arbítrio é para você entrar no jogo. Dentro do jogo tem as regras. E a mesma coisa o cristão. Ele tem o livre-arbítrio para aceitar a Cristo. Aceitou a Cristo, que bom. Agora, as regras do jogo para ser salvo é assim, 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 assim. E em nenhum momento fala de se eu sentir. Até porque, quando você sente a emoção, é coração. E o que a Bíblia diz do coração? Enganoso. Enganoso é o coração do homem. Exato. Quem o conhecerá? Então, não tem como você falar assim, eu vou fazer quando eu sentir. Eu sempre bato isso lá no ministério. Para. Porque, primeiro, que Deus não vai ficar só tocando no seu sentir.
Quando você é criança, ele fala como criança. Porque qual é o problema do cristianismo e das pessoas que não amadurecem na fé? No início, realmente Deus toca? Toca. No início você sente. Só que daí depois você vai conhecendo a Deus e ele vai mudando a forma de tratar. Como o próprio pastor Fabrício falou, quando você é criança, bebê, no início você chora pra tudo. Agora vai uma irmã de 15 anos chorar. A mãe ou o pai, se tiver uma certa postura, já vai colocar de castigo, vai falar, acabou a palhaçada, você vira homem. Rapaz, o que é isso? Agora com um bebezinho de 2 meses, vem cá, neném, você tá chorando. Então, no início da conversão, o Espírito Santo toca muito. E as pessoas começam a servi-lo por 7, 8, 10 anos, 15 anos e não amadurecem. Querem ser tratadas como bebê e querem continuar no sentir. Só que o sentir é para quem não conhece as ordens. Sim. Fabrício, para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, bem rapidinho, que eu acho importante falar também, que às vezes as pessoas colocam metas, até nessa questão de espiritual, devocional, que são inalcançáveis. Gente, quem não lê nada da Bíblia, não adianta querer ler a Bíblia em 90 dias no começo do ano, em 3 meses, porque você vai ter que ler muito. Você vai ter que só ler a Bíblia. É muito tempo. Mas o que eu costumo dizer aqui é que, meu irmão, se você separar um tempo para ler um versículo, para meditar, para criar... É igual o Fabrício, ele vai me entender aqui a analogia que eu vou fazer. O Fabrício é um cara da atividade física. Você não começou fazendo supino com 20 quilos de cada lado, né, Fabrício? De jeito nenhum. Com certeza não. Mas teve que começar para chegar sim, lá, claro. não teve? É. Então, O processo, né? a leitura O bíblica... alvo e o processo. A leitura bíblica é a mesma coisa. O tempo de oração é a mesma coisa. Mas isso é importante, né, Fabrício? Isso é fundamental. Se você não ler um versículo, é muito melhor do que não ler nada. Com certeza. Não, é aquilo que alguém disse certa vez assim, nossa, antigamente eu orava 2 horas por dia, hoje o quê? Não, hoje eu não consegue sim, ora 5 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 15 amanhã, daqui 1 mês e meio você está orando 2 horas de novo. Sim. Mas não é aquela ideia que, passou, quem sou eu agora? Quem é você agora? É justamente isso que importa, quem sou eu agora. Porque eu fui ontem, não importa. Já foi, né? Então eu preciso ter uma atitude de acordo também com a palavra de Deus. Mas não conheço a palavra de Deus. Aí vou ficar chateado. Aí Tiago vai explicar para nós no capítulo 4 que você pede e não recebe. Por que você pede e não recebe? Porque você pede mal. E às vezes eu estou pedindo assim, Senhor, abate o meu vizinho. Que oração que é essa? E tem, hein? Tem. Tem. Devo responder uma coisa dessa? Não vai. Uma oração que tem crente na aflição que gosta de fazer muito. Ó, Deus me leva. Não vai te levar. Se você fazer essa oração hoje, pode saber, Deus não vai matar você. Porque Deus chama a gente para a vida. Olha só, quando Deus me chama para a vida, e nós temos aí Elias, Jonas, eles quiseram finalizar, e Deus disse não, continua. Mas está difícil, continua. Mas o processo continua. A pastora falou aqui no momento que teve coisa que ela aprendeu com Deus, e eu lembrei na hora uma que foi doída. Todas as vezes que eu disse a Deus, não aguento mais, ele mostrou que eu aguentava bastante ainda. E isso requer o quê? Continuar no processo e com essa intimidade. Gente, intimidade com Deus é fundamental. Perfeito. A devocional não pode faltar. Não. Eu tenho que ter vida com Deus. Não é momento com Deus, é vida. É uma vida com Deus. Conheço a Deus. Sei o que Ele odeia, sei o que Ele ama. E Deus é o fim. Deus não é um meio. Eu agora sou cristão, arrumei um Deus para satisfazer minhas vontades. Não. O fim é Deus. Encontrei um Deus que agora eu sirvo. Claro que Ele que eu responde. Claro que Ele quer me abençoar. Mas o alvo é Deus, não sou eu. Sim, é intimidade. E quem me conhece, me acompanha, você sabe que essa é uma batalha que eu chamei de minha mesmo. Assim. Glória a Deus. Desse incentivo à vida devocional. Porque eu sei o quanto isso é duro na minha vida. As nossas agendas não são simples. Tem dia que é difícil. Você acorda correndo, faço depois, daqui a pouco eu volto e não consegue voltar, e não consegue... Então, eu sei disso. Então, e eu sei que as nossas batalhas, elas são muito semelhantes. E o que o Fabrício falou, eu acho fundamental. É ali que você vai ser moldado mesmo. E, meus irmãos, via de regra, moldado sem interesse, sabe? Porque você vai perceber que o mais importante não é tudo aquilo que Deus vai fazer por você a hora que você terminar
devocional, mas é tudo aquilo que ele faz durante aquele momento. Eu costumo dizer que Nossa, a maior expressão de fé que a Vocês ficam gente falando dá... aí dos calvinistas, tudo, tô até arrepiado aqui. Eu acho que a maior expressão de fé que a gente dá nem está muito no resultado que eu alcanço, mas o quanto que eu suporto. Também. Você tem Hebreus capítulo 11, que vai dizer que muitos pela fé escaparam ao fio da espada e outros pela mesma fé morreram ao fio da espada. Então não é o resultado, é o quanto que eu consigo. Sim. Eu acho que crente forte é aquele que sabe apanhar. Crente que só bate. Próximo tapa, ele cai por terra. Eu vou chamar o intervalo, mas é agora que entra a minha justificativa. É por isso que eu faço jiu-jitsu, irmão. Saber apanhar baixinho desse jeito aqui, ó. Minha esposa que fala, mas você só volta machucado. Eu falo, o que eu vou fazer? Os caras são maior que eu, mais forte que eu. Eu vou lá, mas aprendo a apanhar. Saio de lá, ó. Agora qualquer um pode vir bater, que agora eu já sei. Eu aguento. Ó, deixa eu ir pro intervalo. Nós vamos continuar aqui a nossa conversa. Irmão, assim, de coração mesmo, a minha oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida, tá? Que você possa realmente aproveitar essas reflexões para crescer, para avançar e para ter um ano aí diferente, tá bom? Antes do intervalo, telefone da grade, que já é tradicional. Você quer começar o ano aí estudando teologia, se aprimorando no conhecimento das Escrituras Sagradas, código 11 3115 0819 é o telefone da grade, nossa parceira aqui do Vejam Só. E, obviamente, todas as redes sociais da HIT aqui para você conhecer a emissora, a programação, nosso conteúdo. Tem muita coisa preparada com muito carinho, muita qualidade para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí nesse que é o primeiro programa do ano ó, a minha oração é que a qualidade nos próximos seja igual a esse, hein? Porque tá bênção. Pastora Letícia Ferreira, pastor Fabrício Costa, nossos amigos aqui do Vejam Só, nos ajudando aqui numa série de reflexões super importantes para você renovar o seu interior e ter um ano realmente diferente, né? Que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Um ano de bênção, de conquistas, mas principalmente de crescimento espiritual e de experiências com o eterno. Eu quero começar esse bloco, pastora Letícia, com uma temática que eu também gosto muito e eu falo bastante aqui no Vejam Só, que é a seguinte. O que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas têm um problema muito grande com a vida, porque elas não gostam de quem elas são no presente. Então, o fato de você não se aceitar no presente te leva para um passado e te proíbe ou te restringe de um futuro. Porque eu sou assim, porque aconteceu isso, e eu não vou fazer isso e aquilo outro. Então, acho que o descontentamento com o presente parece ser muito a causa dos nossos problemas. E eu falo isso pelo seguinte, problemas na caminhada todo mundo enfrentou. Eu tive os meus desafios. Mas eu gosto tanto do Zeca hoje que eu só posso olhar para esses problemas e falar que bênção que isso aconteceu na minha vida. Porque se não fosse tudo isso que aconteceu, não seria o que eu sou hoje, né? E o que eu sou hoje me projeta um futuro muito promissor também. Mas eu entendo que não é todo mundo que tem esse sentimento. E o fato da gente não gostar do que é no presente, eu entendo ser um grande celeuma da nossa sociedade. Então, Zeca, o que você acabou de dizer mostra o seu nível de maturidade espiritual. Porque quando você consegue entender que o processo nunca vai te matar, ele sempre vai te forjar. Deus é Deus, que o apóstolo Paulo mesmo disse, que ele não nos provará acima do que possamos suportar. Deus não coloca uma grama, um grão de areia acima do que você pode suportar. Só que por que então que eu estou passando isso? Porque você tem que ser moldado naquilo. Por que Israel estava no meio do deserto? O que você acabou de me falar não é novo no meio cristão. Volta lá para a Bíblia, vamos ler lá em Êxodo. Você vai ver, na saída já começou a ter essa coisa. Não, olha onde a gente está no deserto, o povo não gostava do presente deles. Ao invés deles olharem, não, eu vou entrar em Canaã, eu vou conquistar, eu vou subir. Não,
volta todo mundo para o Egito, que lá pelo menos tem cebola, vamos voltar para o passado. Prefiro comer cebola do que morrer pelo... Porque olha a mentalidade, e aí entra no tema de hoje, que para vivermos bênçãos, para vivermos a totalidade da grandeza de Deus, precisamos começar na renovação da nossa mente. Porque quando você vê, isso acontece muito nos dias de hoje. O povo de Israel, quando eles foram espiar a terra, o que todo mundo voltou dizendo? Nós somos como gafanhotos diante deles. Eles vão acabar com a gente. É terra de gigante. A terra é boa, mana leite e mel. A terra é o que Deus prometeu, mas nós vamos morrer. Josué e Caleb falam o quê? Não. Eia, subamos e possuamos. Olha a diferença. E ali Deus já fez um crivo. Deus já fez uma separação. Falou assim, opa, eu queria colocar todo mundo, mas nem todo mundo quer entrar. Sim. Deus, e aí vem a salvação de Cristo. Cristo, quando ele se sacrifica na cruz para que nós tenhamos vida e uma vida nova. Nós venhamos ser salvos, libertos, restaurados, e não só fisicamente, mas espiritualmente, que as nossas maiores prisões, isso a psicologia fala, seus maiores medos, os seus maiores traumas são todos mentais, nunca nem existiram e nem vão existir provavelmente. Mas nós criamos. E aí nós pegamos um passado, e sabe o que é pior, Zeca, isso que você está falando? Que às vezes a pessoa nem viveu o passado, mas porque ela viu o pai sofrer, porque ela viu a mãe sofrer, aí ela fala, eu não quero isso para minha vida não, porque eu também vou sofrer isso. E a pessoa não muda o presente dela, com base no passado. E quando ela viveu, você fala, poxa, ela até viveu. E quando eles nem viveram? Então nós precisamos entender que o nosso presente, ele é a consequência do nosso passado. Verdade seja dita. Sim. O que você está vivendo hoje, querido, querida, coloque amor nas minhas palavras. Se você não gosta, foi você que plantou. Porque ninguém vai plantar limão e colher laranja. Isso aí. Então, o que eu tenho que fazer? Só para eu finalizar aqui. Claro, claro. O que eu tenho que fazer? Mude a tua semente. Não gosta do que você está vivendo hoje? Peça para o Espírito Santo te revelar, Senhor, onde está o meu erro? Essa mulher loira aí, que eu tô pegando uma raiva dela, ela tá falando umas coisas aí que, olha, ela já tá mostrando que eu tenho que renovar meu coração, que, olha, que mulher é essa? Pede pro Espírito Santo, que eu já tô sendo usada aqui como realmente vaso para lapidar você, para mostrar o que está no seu coração. Fala para ele, Senhor, me mostra onde eu tenho que mudar, Sim. Me mostra o que eu tenho que transformar, porque aquilo que nós falamos no início do programa é muito real. As pessoas querem mudança, mas eu não preciso mudar. E eu falo isso, peço um adendo aqui rápido, porque o Senhor transformou o meu casamento, o Senhor transformou a minha vida. Eu passei por uma fase em que eu achei que eu ia ter que me divorciar muitos e muitos anos atrás, e eu comecei a orar, falei, Senhor, muda, muda, muda. Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda o meu marido. E até que um dia eu parei de orar, porque eu estava orando errado, não recebe porque pede mal. Eu falei, Senhor, onde está o erro? Começa a mudar. E adivinha onde estava o erro? No alecrim dourado. Mas na minha cabeça, o erro era do Bispo Denis, ele era o errado. E Deus começou a me mudar. Perfeito. E aí meu casamento começou a ser transformado. E eu carrego uma frase que nessa transformação o Espírito Santo me entregou ela, que foi, quando você muda, tudo ao seu redor muda. Exatamente. Sim. A mudança começa em nós. E eu gosto da frase quando Albert Einstein diz, é uma insanidade, é uma loucura você querer coisas novas fazendo todos os dias a mesma coisa. É impossível. Verdade. O Fabrício, ainda nessa perspectiva assim, de transformação, de presente, de futuro, eu acho que a gente tem um entendimento muito errado disso na nossa vida, porque a gente está sempre projetando algo ou que já passou, Exato. Ou que vai acontecer, mas nunca focado naquilo que nós estamos vivendo, né? Então, é o que eu fui que é um problema, o que eu quero ser que é um problema ou não. Chega. Que nunca chega, nunca vai chegar. Mas o que está sempre perdido, a gente perde, né? É aquilo, quando a gente fala de passado, eu acho que gera muito no sentido daquilo que Jesus disse, que a nossa geração, ela é mais imprudente do que aqueles que não conhecem a Deus. Porque o que há no nosso meio muito aqui, vamos ser sinceros, claro que não vou dizer que a maioria não é mesmo, preguiça. Tem muito crente que é preguiçoso.
Falou que tem um BO. Ah, não. Fala Deus. Ah, tem culto hoje. De novo? De novo. Você foi no outro. Aí, assim, Jesus, quando foi escolher os apóstolos, ele orou uma noite inteira. Eu, às vezes com um baita de um problema, quero orar 5 minutos. Opa, será que resolve? É suficiente? Mas não, mas tem aquela preguiça. Aí assim, não, eu me converti, já não basta os B.O. da minha vida. Meu irmão, a sua vida ontem passou. Passado só é passado quando morre. Quando ele não morre, ele interfere no presente e neutraliza o meu futuro. E aí a preguiça fala assim, não, já sofri demais. Me converti agora achando que Jesus ia resolver tudo. Amém. Jesus transforma a nossa vida. Mas espera um pouco. O poder de Deus, a fé é nossa. E cadê a atitude que demonstra a minha fé? Demonstra. Porque a gente tem aquela fé assim, creio demais. Jesus é lindo. No primeiro B.O., não sei, essa igreja é esquisita. Bem que eu percebi, tinha alguma coisa errada. Então, eu não sei enfrentar as dificuldades, eu vou ficar vivendo de um passado bom ou ruim? Sim. Tem um borracheiro perto de casa, Joãozinho, um homem de Deus, e está na fé já tem um tempo. Perguntei para ele outro dia assim, irmão, quanto tempo você está na fé? Ele olhou para o chão assim e falou assim, desde hoje de manhã. Porque ontem já foi. Já passou, né? Uau. Hoje eu comecei de novo. Amanhã eu não sei. É isso. Eu não tenho que ficar vivendo de passado. Se você foi uma bênção ontem, glória a Deus. Não interessa o que você foi ontem. Interessa o que você é hoje. Hoje eu não sou mais do que era. Trabalha para voltar a ser. Exatamente. Porque hoje é tudo que a gente tem, é hoje. Basta cada dia o seu mal. Mas não, a gente fica com a cabeça para frente e os pés para trás. Eu acho que isso é sintomático, assim, tudo na nossa vida, porque atividade física, por exemplo. Eu não fui a semana inteira. Vou hoje que é sexta? Foi hoje que é sexta. É hoje, não interessa se é sexta, é hoje. Exatamente. Vai, começa. No segundo eu começo. Aí já pega, empurra mais. Eu vou começar a ler a Bíblia hoje. Mas hoje é dia 12. Vou deixar para começar no dia 1º, né? Que daí dá certinho, né? Então eu espero mais um pouco. Rapaz, aí quando chega no dia 1º, você não vai no 2 é ruim começar, né? Porque aí dá aquela sensação de que, não fiz direito. É o que o Fabrício falou, é preguiça. Exatamente. É preguiça, Isso serve de uma coisa. Procrastinação. Entre nós humanos, Fabrício, rapidinho. Entre nós humanos, nós temos uma maravilha com o que é novo. A gente gosta da novidade. Nossa, novidade. Quando você alcança, que a pastora já falou aqui hoje, daqui a pouco você alcançou a novidade. Um dia, 2, um mês, daqui a pouco, você já está ali, já possui mesmo. A gente vai jogando no desprezo. A gente faz isso com a fé. A gente faz isso com o futuro. A gente faz isso com a vida muitas vezes. Fica só naquela ânsia. Quando conquistou, despreza. Isso é um erro enorme. Às vezes de usar a fé como... Muleta. Não é nem só muleta, mas aquilo do horóscopo, né? Como previsão do futuro. Previsão de futuro. Prognóstico. Exatamente, não como algo que você vive. Irmãos, Exatamente. assim, o tempo já foi, já não dá mais nada, acabou, não tem mais tempo para mais nada. Como assim? A Letícia falou bem, nós vamos ter que fazer o primeiro programa do ano, acho que durante um... Dividir. Pastor, assim, só a despedida, vai, para deixar aí uma mensagem para um ano novo aí para os nossos telespectadores. Uma despedida para você, querido. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Para de querer ficar preso ao passado, para de querer ficar preso aos planos que você fez e não deram certo. O próprio Deus fala, eis que faço nova todas as coisas. Deixa o Espírito Santo te guiar e seja sensível e obedeça. Se ele te direciona para orar, deixa eu te dar uma dica rapidamente. Se você estiver dentro do carro, ao invés de ficar ouvindo um programa de esporte, coloca ali um louvor e começa a orar. Poxa, ora com os olhos abertos, em nome de Jesus, né? Ora ali dentro do carro, ora em espírito de oração, começa a falar, porque a oração é um diálogo, é uma conversa. E você vai ver que quando você menos esperar, o Espírito Santo vai te surpreender. Então, Deus não coloca vinho novo em odre velho. Renova, para que o Espírito Santo renove a graça dele em você. Minha querida irmã, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando, derramando graça na sua vida, ministério, família. Recebo. E eu espero que seja só a primeira de muitas participações aqui no programa, tá? Porque não só eu, a nossa produção, mas toda a audiência
curte demais quando a irmã aparece por aqui. Ai, Deus que abençoe. bênção, Deus abençoe. Eu quero mandar um forte abraço para o meu pai, meu presidente, minha mãe, meu esposo também, o Bispo Denis, todos lá do Brás, de Vila Nova Cachoeirinha, de Carapicuíba do Ariston. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém, boa. Fabrício, também só Vamos aquele lá. encerramento, você não tem nem tempo, Tá. só aquela lapada final. Vamos lá, olha, bom, primeiro eu agradeço aqui a honra, né, de estar participando do primeiro programa do ano aqui do Vejam Só, uma Não honra é? enorme, né? Um feliz 2026 para todos nós. Amém. E para você que nos assiste, eu quero repetir o que eu falei no começo do programa. O ano está começando, é verdade. É um ano novo? É. Mas ele pode ser tão velho quanto foi 2025, 2020, 2001. Se você não trouxer para este ano novidades, não fique aí se enganando, achando que aquilo que você não faz, alguém fará por você. A fé é sua, o poder é de Deus. E se você conhece essa verdade, com certeza, sendo alguém que é um possuidor de uma fé genuína, com certeza o seu ano vai ser, né, vai ser uma bênção. Amém. Obrigado também, Fabrício, Eu que pelo agradeço, carinho. Zeca. Deus abençoe demais. Quero te encontrar outras vezes aqui. É sempre bom Amém. aprender contigo. Ah, igualmente, glória e a a Deus. reflexão, ó, e aí eu peguei aqui para o meu coraçãozinho aqui, mas quero compartilhar com você que nos assiste. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, precisa parar de preguiça. Amém. Mas essas duas coisas me pegaram aí, ó, e Glória a Deus. eu acho que tem muita gente aí que sofre do mesmo mal também. Então vamos parar com isso, gente. Você tem que fazer. E não pode ter preguiça, né? Afinal de contas, quem pôs a mão no arado, né? Amém. Não pode mais olhar para trás. Vamos pôr na tela o resultado da enquete para a gente encerrar o programa. O processo de renovação interior depende mais de... Vamos lá. 31% escolheram a ação do Espírito Santo. Era algo que eu queria comentar e nem deu tempo, né? Porque tem muita gente que joga só essa responsabilidade para lá, né? O Espírito Santo que se vire. Se eu tô assim, a culpa é do Espírito Santo. Ele que faça. Ele que me fez, então ele que resolva. 14% escolheram a disciplina e busca pessoal, o que também não adianta, meu irmão. Fazer pela sua própria força não vai resolver. 55% uma combinação equilibrada dos dois e aí, de fato, a sua vida será transformada pela ação sobrenatural do Espírito e pela sua disciplina, por parar de preguiça. A pastora Letícia mencionou aqui muito bem da oração, que é você falar com Deus, e muitas vezes a gente quer ouvir Deus. Sabe como é que Deus fala? Na Escritura. Tem que ler. Amém. Lê e Deus vai falar com você. Encerramos o programa de hoje. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E ó, os próximos programas eu vou respeitar o tempo, viu? Mas é só no primeiro que eu estourei. Uma ótima noite para você. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Um forte abraço e até a próxima.